Fala galera, beleza? Bom demais? Hoje vamos teorizar coisas que podem vir a acontecer na terceira temporada de Wandinha e o mais legal, a gente vai falar aqui alguns detalhes que aconteceram nessa segunda temporada, mais precisamente ali no final da segunda temporada, nos últimos episódios, que colaboram bastante para a trama ir para um certo caminho ali para alguns personagens. E é claro, pessoal, se você não é inscrito no canal, já deixa o like, se inscreve no canal também, que ajuda muita gente e bora pro vídeo! Galera, vamos conversar falando aí do Tyler, né, o Hyde da temporada ainda, segunda e primeira temporada. E se a primeira temporada ele era alguém mais, digamos, que gostava ali da Wandinha e tal, por mais que ele tenha aquela personalidade forte por trás, mesmo apesar de tudo isso, na segunda temporada vimos sinais, claramente, sinais de humanidade nele. E um momento muito marcante, pessoal, foi quando a Wandinha ali, já nos últimos episódios, ela libertou ele e ela olhou pra ele assim, ele olhou meio surpreso pra ela, né? Como se não estivesse esperando ali aquela reação dela de salvar ele, já que ele estava pedindo ela, né, para poder matar ele, que era melhor do que ele perder seus poderes, e ela foi lá, o salvou, e ele ficou ali meio com aquela cara assim de espantado, tanto é que ele nem, quando ele foi liberto por ela, né, ele nem foi pra cima dela, nem nada, ele foi brigar com a mãe dele, o que torna ali, passa pra gente a sensação de que ele está começando a mudar ali também. E outro ponto bem importante também seria a questão de quando a Wandinha foi enterrada, né, ela foi pega ali, né, ela e o Mãozinho, eles foram pegos, aí o Tyler estava junto ali, e o Isaac acabou enterrando a Wandinha ali viva, até que a Enid depois vem para socorrer ela, né, mas a Agnes. Mas nesse momento que ela está sendo enterrada, a gente percebe ali, tem uma pequena cena ali que mostra o Tyler olhando para ela com um semblante de pena, um semblante de tipo assim, isso não tá certo, sabe? Como se estivesse se sentindo bem incomodado mesmo com aquilo e que ele não quisesse que ela fosse enterrada ali de fato. Isso demonstra pra gente que ele está começando a mudar e provavelmente nessa terceira temporada, com certeza ele vai ter a sua redenção. Principalmente, pessoal, que nós vimos ali no final, a professora ali, que também é uma loba da Escola Nunca Mais, ela indo atrás ali do Hyde, ali do Tyler, e ajudando ele ali, falando com ele que existe uma comunidade, que o pai dela, inclusive, é o Hyde, né? E ela aprendeu ali, de acordo com essa comunidade, eles têm um elo ali forte, que eles não precisam mais de um mestre ali e que eles conseguem controlar os seus poderes e não ficar loucos, que isso colabora bastante com o que na terceira temporada vai ser a redenção de fato mesmo do Tyler. E uma outra teoria que tem muita chance de acontecer também, pessoal, seria a questão do Gomes estar recuperando seus poderes, onde foi mostrado pra gente, né, um experimento feito lá com o Gomes e o Isaac, onde que o Isaac fez com que o Gomes perdesse todos os seus poderes, usando ele literalmente como uma bateria, mas no entanto, pessoal, há indícios que essa nova explosão que aconteceu na segunda temporada, com a família Adams lá quando foi salvar o Feioso, pode ter dado uma brecha ali, né, para poder estar voltando esses poderes do Gomes, porque talvez, pessoal, essa energia liberada ali tenha criado condições ideais para que Gomes comece a recuperar seus poderes pouco a pouco. E seria bem legal ver o Gomes utilizando novamente seus poderes, e o mais legal também seria, como ele tem essa questão de pai e filho ali com o Feioso, e eles vão ter os mesmos poderes, talvez a gente até poderia ver, né, o Gomes ensinando o Feioso a controlar ali os seus poderes. Seria bem legal, seria uma cena bem de pai e filho, igual a gente viu nessa segunda temporada, onde que o Feioso ali e o Gomes, eles saem ali para poder caçar o Isaac, né, enquanto ele ainda era um zumbi, que foi bem legal. E falando um pouco sobre a Enid, a gente percebe ali, muita gente pegou isso, né, que apesar que é um detalhe também ali, que é uma simples frase que a professora Loba também disse para ela, que apesar dela ter se transformado ali em loba alfa numa lua cheia, que a transformação seria permanente, né? Dá a entender que seria permanente, tem uma frase da professora que ela fala que existem muitos mitos e verdades sobre essa questão da loba alfa, né? Mas uma coisa de fato é que os outros lobos vão ir atrás dela para poder eliminar ela, né? Isso aí é fato, mas também é fato de que pelo fato dela ter dito isso, que existem muitos mitos e verdades, provavelmente na terceira temporada a gente já vai estar vendo a Wandinha indo atrás dela, igual a gente viu no final dessa temporada, e porém ela vai arrumar uma solução ali para poder estar fazendo com que a Enid volte a ser uma pessoa normal, né? E acabando tendo que lidar apenas com os seus poderes ali, mas não ficando totalmente presa naquela pele ali de ser uma loba alfa para sempre. E galera, falando um pouco agora do Feioso, ele passou ali nessa segunda temporada, né, bem precisamente
sinceramente, no último episódio, ele passou por algo muito semelhante ao que aconteceu com seu pai Gomes. Mas, porém, enquanto seu pai teve sua energia sugada, né, por muito tempo ali e só parou com a intervenção da Mortícia após cortar a mão de Isaac, Feioso foi salvo por Wandinha, ficando bem menos tempo do que o seu pai, né, naquela máquina. E isso talvez seja o suficiente para fazer com que ele não perca os seus poderes, né, já que isso não foi focado ali no final desse último episódio, mas porém faz com que ele tenha algumas falhas ali no seu poder, semelhante ao que aconteceu com a Wandinha, né, onde que ela perdeu ali temporariamente seus poderes. Talvez isso venha a acontecer nessa terceira temporada com o Feioso também. Agora, pessoal, um dos mistérios mais intrigantes ali que a gente viu foi a questão da tia Ofélia mesmo, que foi mostrado pra gente ali no final, e os corvos, no caso, eu queria especificar principalmente o tropeço, né, que a tia Ofélia, ela foi vista escrevendo ali na parede que a Wandinha, ela tem que morrer, mas isso não significa necessariamente que ela quer matar a Wandinha, pessoal. Se ela controla os corvos, é só a gente pensar. Se ela controla os corvos, como indicado ali nas cenas da segunda temporada, ela poderia ter usado de várias maneiras possíveis para poder estar machucando a Wandinha, e ela não fez isso em momento algum. Uma teoria, pessoal, seria que a tia Ofélia, ela está monitorando ali a Wandinha, possivelmente porque nas suas visões, né, ela sabe que a morte da Wandinha, de uma certa forma ali, seja saída para um possível desfecho ali, que a gente ainda não conhece e não sabe, apenas ela, né, devido à sua visão. E além disso, o tropeço aparece com um olho diferente ali, né, que já foi visto pra gente, e nada é mostrado à toa, né, pessoal? É muito engraçado que, no caso do tropeço, o olho dele que é mostrado, justamente o olho direito, que é justamente o olho direito ali daqueles pássaros negros ali, dos corvos que a gente vê, e isso é bem interessante, mas ao mesmo tempo bem intrigante, né, porque a gente não sabe ao certo, né, se é só um mero detalhe ali. Eu acredito que não, porque nada é mostrado à toa, ou se o tropeço, ele pode estar servindo ali, né, como se fosse um espião ali para a Ofélia, que eu acho difícil. Eu acho que seja mais a questão de que o tropeço, talvez ele tenha um certo poder ali também, que não foi apresentado pra gente, porque apesar dos olhos dele ser bem parecido com os olhos do corvo, mas o olho do corvo em si, ele tem todo um lado ali sem as penas, bem ali na carne viva, e o tropeço não, é apenas o olho mesmo. Então indica que talvez não seja necessariamente um controle da tia Ofélia sobre o tropeço. Então, pessoal, essas são as teorias mais fortes ali que estão para acontecer nessa terceira temporada de Wandinha. E agora eu quero saber de vocês. Vocês gostariam de ver o Gomes ali usando seus poderes de eletricidade? Seria bem legal, né? Eu também tô doido para ver isso, tomara que aconteça. E saber mais também sobre o tropeço, né, que não foi mostrado pra gente, foi mostrado basicamente mais uma mãozinha. Deixe suas opiniões aqui nos comentários, pessoal. E muito obrigado mesmo por estar acompanhando a gente. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho para ter mais vídeos, não só de Wandinha, mas de outras coisas também do Mundo Geek. Pessoal, valeu demais, tamo junto, fui!